Vamos falar de carência afetiva? Vamos entender um pouquinho sobre isso, por que que isso atrapalha tanto as nossas relações e faz com que a gente se mantenha em relações que às vezes são desproporcionais, sem reciprocidade. E é por isso que nós vamos conversar sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu já queria convidar você, se você ainda não se inscreveu na nossa aula VIP, que vai acontecer na segunda-feira, tá chegando. Segunda-feira nós temos a nossa aula VIP. Precisa se inscrever para ter acesso. Então o link tá lá na minha bio, você vai clicar lá no link da bio e vai se inscrever na aula VIP. Nessa aula VIP nós vamos falar sobre insegurança nas relações, como melhorar essa insegurança, como ser uma mulher mais autossuficiente, mais segura, né? E consequentemente como ter relacionamentos mais felizes e saudáveis também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse passo a passo, de como se encontrar e se reencontrar aí nesse processo de se tornar, de ser mulher e de estar sempre em mudança, né? Que ser mulher é isso, a gente sempre tá em processo de mudança, tá sempre descobrindo coisas novas na gente. E pra gente aprender a ser uma mulher mais autossuficiente, a gente precisa entender de onde vem essa sensação de que eu preciso de carinho e de atenção a qualquer custo. Então, se você conhece uma mulher que tá passando por isso, já clica no aviãozinho aí, já manda pra ela, pra gente passar essa sexta-feira à noite juntas. Bem-vinda, Rai, bem-vinda, Carol, bem-vinda, Nani. Vamos falar de carência afetiva? Por que é tão necessário a gente falar sobre carência afetiva? Por que a gente tem que falar sobre isso? Primeiro, pra gente entender de onde vem. Por que eu tenho essa necessidade extrema de atenção, de carinho, do olhar do outro, da validação do outro? Por que isso é tão importante pra mim? Por que eu busco tanto isso nas minhas relações? Né? Tem pessoas que chegam pra mim no consultório e dizem, às vezes eu sinto que eu não consigo ser feliz sozinha, eu sempre preciso ter outras pessoas juntas de mim, eu sempre preciso tá em relacionamento, né? Eu tenho um caso específico de uma paciente que hoje não é mais assim, mas quando ela chegou no consultório, a primeira coisa que ela me disse foi isso: eu não consigo ficar sozinho, Roberta, eu não consigo ficar sozinha, pra mim é muito difícil, todas as vezes que eu que eu termino uma relação, eu já engato outra, porque eu não consigo viver bem sozinha. E aí a questão é a seguinte, né, a gente já tem falado muito sobre isso aqui. Nós somos seres sociáveis, a gente quer ter alguém, né, a gente quer dividir a vida, a gente quer ser parceiro, a gente quer muita coisa. Nós fomos feitos para sobreviver, para viver e sobreviver em equipe, em grupo, família. Eu já contei isso aqui. Antes mesmo de querer ser profissional, de sonhar com a vida profissional, eu queria ser mãe, eu queria casar, né? Por quê? Por conta das minhas referências, era o que eu tinha de referência em volta, né? Então é muito comum que a gente observe isso nas meninas, desde muito novas. Né? A Lavínia com frequência fala sobre isso, a gente vê esse comportamento já nas meninas muito cedo. Por quê? Porque nós já somos educadas afetivamente para buscar um relacionamento, para buscar alguém. O que não preparam a gente é para como buscar esse alguém, né? E como me preparar para buscar esse alguém. Porque para eu buscar alguém, eu sempre digo isso, relacionamento, ele vem para transbordar. Para fazer ficar ainda melhor aquilo que já é bom. Então não é a metade da sua laranja, não é a sua alma gêmea, nada disso. É aquela pessoa que vai chegar na sua vida para transbordar aquilo que já tá bom. Por quê? Porque se eu tô com essa sensação de vazio muito grande, se eu tô com essa necessidade de afeto muito aguçada, é muito provável que qualquer coisa que me oferecerem vai ser aceito. Ou eu vou aceitar qualquer coisa, ou eu vou me vincular a pessoas e sugar essas pessoas, né? Eu vou querer ser o centro da vida delas, eu vou querer estar no centro da atenção dessa pessoa, eu vou precisar de muito, eu vou demandar muito do outro. Então, muitas vezes, as pessoas que chegam com essa demanda pra mim no consultório, né? De Roberta, eu queria muito ficar sozinha, aprender a ser sozinha, mas eu não sei, eu tô sempre engatando em relacionamentos, porque eu não consigo viver bem sozinha. Geralmente são pessoas que perdem as relações por sugarem demais, por estarem aqui, por estarem na relação e fazer o outro centro da sua vida. Então, para você identificar aí se você tem essa carência afetiva, todos nós temos um nível de carência afetiva. Isso é normal, todo mundo gosta de receber carinho, de receber afetividade, de receber atenção. Isso faz parte da vida do ser humano. Agora, se eu tenho isso um tom acima, se eu tenho isso um pouco a mais, isso vai afetar a minha vida, tá? E aí eu já quero que você faça um teste. Eu vou te falar algumas características de algumas pessoas que têm essa carência afetiva acima da normalidade. E nós vamos falar um pouquinho dessas características. A primeira que eu quero que você entenda é a submissão extrema às pessoas. A maioria das pessoas que tem essa dificuldade em se amar, em se gostar, em estar sozinha, né, em viver bem. Ontem mesmo eu contei isso nos stories. Que ontem, aqui em Vitória, pra quem é de Vitória, aqui nós adiantamos, o prefeito adiantou os
feriados. E o que aconteceu? Eu não lembrei disso. Então, como todo feriado eu costumo ficar com a minha família, né? Eu adiantei os pacientes em segunda, terça e quarta pra poder tirar quinta e sexta pra ficar com a turma aqui de casa. Só que aconteceu que a turma não estava em casa, porque Lavínia teve aula normalmente, Rinaldo tava trabalhando, enfim, acabou que eu fiquei sozinha ontem mesmo, de fato. Gente, vocês não sabem como foi bom. Não que eu não os ame, não que eu não goste da companhia deles. Claro que não. Eu adoro a companhia deles. Mas ontem, eu tava naquele dia que eu tava precisando ficar em silêncio, sabe? Me observar, olhar onde eu tava cansada, olhar o que parecia, tudo, como que tava andando a minha vida, pra onde isso tá caminhando, sabe? Aquele momento que você precisa ficar você e você mesma. Então eu tirei o dia. Ontem eu fui fazer drenagem, depois eu voltei, treinei em paz, assim, sem ter que correr pra ir embora, sabe? Não foi aquele treino 30 minutos que você chega, treina e vai embora. Não, ontem eu consegui treinar 1h30, com paz, com tranquilidade, fazendo tudo que precisava fazer. Voltei pra casa, fiquei em silêncio. Silêncio. Como eu amo fazer isso, né? Cozinhei pra mim mesma, comi sozinha, sentada ali, vendo as minhas coisas, vendo as coisas que eu precisava fazer, enfim, me organizando. Esses momentos são muito necessários pra gente se reconstruir, pra gente se colocar, pra gente se amar, né? Por quê? Eu sempre digo aqui, amor a gente constrói com atitude. E muitas vezes a gente não tem atitude de amor próprio. E é por isso que a gente não se ama. Porque a gente não se cuida. Porque a gente não tira tempo pra gente. E aí quando a gente vai ver, geralmente pessoas que têm essa característica de não conseguirem se cuidar, de não conseguirem ter tempo pra elas, né? De se amarem, de gostarem, de curtir a sua própria companhia, de sentar num restaurante e jantar sozinha, sabe? Se você não tem uma companhia pra fazer isso. De tirar um tempo pra você fazer uma drenagem, pra você fazer uma coisa que você gosta, sabe? Pra te relaxar. Nós mulheres somos pouquíssimo reforçadas a isso, né? Então a gente precisa desenvolver esse comportamento. Nossa, ontem foi um dia maravilhoso pra mim. Esse dia eu mesma era mais do que necessário, sabe? Mas tirar esse tempo é muito importante pra gente se conhecer, pra gente saber. Eu sempre digo, a autoestima ela começa no autoconhecimento. E se a gente não tem tempo pra se ouvir, pra ver o que tá dentro, pra gente organizar a casa, a gente não vai conseguir fazer o outro feliz e nem estar feliz em algum relacionamento. Porque a gente começa a buscar no outro aquilo que precisa vir de mim mesmo, né? Então, geralmente, as pessoas que têm essa dependência afetiva, ela tem uma necessidade, uma submissão extrema às pessoas. Por quê? Porque ela tem medo da invalidação. Ela tem medo do abandono. Ou seja, como eu não me amo, como eu não acho que eu sou digna de amor, de afeto, de carinho, de atenção, automaticamente eu vou me submeter aos outros, né? E isso em relações de trabalho, em relações afetivas, em relações familiares. De uma maneira geral, a pessoa estabelece essa relação de submissão extrema. É aquela pessoa que não sabe dizer não, sabe? Eu quero sempre satisfazer o outro. E isso não é bacana, né? Porque a gente não aguenta fazer isso por muito tempo. Então, submissão extrema às pessoas, ela tem limite, né? A gente consegue fazer isso por um tempo, mas chega um ponto que você não é mais você. Porque as pessoas te demandam o tempo todo. Se você não souber colocar um limite nisso, não souber dizer não souber falar eu não gosto, eu não quero, eu não posso, eu vou me sobrecarregando, né? Porque as pessoas demandam mesmo, isso é natural. Outra coisa que é muito comum em quem tem carência afetiva, né? Quem tem essa carência afetiva muito extrema, é o medo de desagradar. Então é aquela pessoa agradabilíssima, sabe? Você pode pisar no calo dela, que ela vai sempre olhar pra tua cara e vai achar isso maravilhoso, né? Vai te achar maravilhoso, vai sempre estar rindo pra você, vai estar sempre disposto a ser explorado, vai estar sempre disposto a estar nas relações disponível pra todo mundo o tempo todo. Então, geralmente, quem tem carência afetiva, se você é uma pessoa que não sabe dizer não pros outros, se você é uma pessoa que facilmente está sendo passado pra trás nas suas amizades, nos seus relacionamentos, pode observar. Provavelmente você mantém as suas relações em cima do medo de desagradar, do medo do abandono. Crença de que a felicidade está condicionada a outra pessoa. Isso é muito comum em relacionamentos. Lembra que na última live eu expliquei pra vocês um pouquinho sobre a área do cérebro que é acionada quando a gente tá apaixonado? Que é essa área justamente do prazer, né? O que acontece com essa área do prazer quando a gente tá com alguém que a gente ama? Essa área do prazer que é ativada, ela libera a serotonina, né? O hormônio do prazer, o neurotransmissor responsável pelo prazer. Então, o que acontece com o ser humano que é dependente? A gente fica meio dependente nesse início de paixonite aguda. Por quê? Justamente porque eu tô carente, tem alguém ali que supre a minha carência. Quando eu tô longe dessa pessoa, os meus níveis de serotonina descem. Então, eu busco estar com aquela pessoa pra eu me sentir bem. Entende o que acontece nesse processo? Se você não tá entendendo o que eu tô dizendo, corre na última live e assiste, porque vale a pena. Então, o que acontece? Quando a gente tá nesse início de relacionamento, a gente tá carente mesmo, a gente se sente carente do outro. Só que isso tem um tempo pra acabar, né? Eu falei na última live que é de 12 a 18 meses. Passou 12 a 18 meses, você continua naquela mesma carência, naquela mesma intensidade, isso não é normal, não é adequado. Por quê? Porque eu preciso entender que dentro de uma relação eu tenho necessidades,
né? Eu tenho que ter o meu tempo, o meu espaço, a minha liberdade. Porque pessoas que têm essa crença de que a felicidade só está no outro, só está se eu tiver o outro, o que eu vou fazer? Eu vou viver a minha vida pra não ser abandonado por esse outro. Então não interessa se esse outro me trata mal, não interessa se esse outro me faz mal, não interessa se os valores, os objetivos, os sonhos são diferentes dos meus, eu me adapto ao que for pra manter essa relação. Por conta dessa crença de que a minha felicidade está condicionada ao outro. E isso tá muito nas músicas sertanejas, né? Aqui no Brasil a música sertaneja é a que mais carrega pessoas, né? A que mais tem fãs. Porque justamente, e o que a música sertaneja prega? Justamente isso, você é a razão da minha felicidade, né? Eu só vivo se for com você. E isso não é saudável, porque as pessoas elas vêm e vão, né? Nem sempre é pra sempre. É pra sempre, é eterno enquanto dura, né? Assim? Então condicionar a minha felicidade a alguém me coloca num lugar de refém, né? E não de autor, não de protagonista da minha vida, mas sim de alguém que tá ali evitando, se adaptando ao outro, se moldando ao outro, porque a única capacidade de eu ser feliz é se eu estiver com essa pessoa. Então, carência afetiva. Estão identificando os sinais aí? Vão me dizendo aí se vocês estão identificando os sinais, vão me falando. Outra característica muito comum de quem tem carência afetiva: viver em funções dos sonhos do outro. Então é aquela pessoa que pode ter uma carreira brilhante, mas se o namorado mudar pra, sei lá, pro Japão, vai atrás. Não quer nem saber, larga tudo e vai. É claro que existem algumas escolhas que a gente vai ter que abrir mão, né? Existem alguns sonhos que a gente vai ter que abrir mão. Quando a gente tá com alguém, quando a gente escolhe se casar ou ter uma vida a dois, a gente escolhe abrir mão de alguns planos e algumas individualidades nossas. E tá tudo bem. O problema é quando eu me moldo 100% a vida do outro. Então não interessa o que eu sonhei pra mim, quais são os meus planos, quais são os meus objetivos, eu vou me moldar 100% a essa vida. E isso não é bacana, né? Porque isso também tem um custo, porque chega uma hora que a vida chega e bota na nossa cara assim, ó. E aí, vai continuar fazendo isso? Você não tá feliz. Não era esse que era o planejado. Você vai continuar fazendo o que não tá nos planos? É isso mesmo? Tá entendendo? Então, outra característica também é não ter planos pra si mesmo, né? Não tem perspectiva de vida sem o outro. Não existe plano B. Eu só penso em estar com essa pessoa e essa é a minha única fonte de prazer. Então, presta atenção nesses sinais. Isso é sinal de carência. Isso é sinal de que a tua carência tá um tom acima do normal e que você precisa prestar atenção e tratar isso, ok? Roberto, mas de onde vem isso tudo? Nós começamos a ter as primeiras sensações, né, de receber atenção quando a gente é bebê, quando a gente é criança. Eu reparo a minha sobrinha Manuela. Manuela tá com 8 meses. Ela tá começando essa fase de interação, né? Lá pelos 5, 6 meses a criança já começa. E ela percebe que se ela rir, você vai rir pra ela. Você vai acolher, você vai abraçar, você vai beijar, você vai achar bonitinho, vai fazer vozinha com ela. Isso é natural. Bebê, e aí depois disso, o que eles fazem? Eles já percebem. Pra eu chamar atenção, eu preciso rir, eu preciso ser fofinho, eu preciso chorar se eu quero mamar, ou se eu quero ser limpo, enfim. O neném vai aprendendo. E se eu sou negligenciado na atenção nessa fase, principalmente da primeira infância, eu posso desenvolver uma necessidade extrema de buscar essa atenção pelo resto da minha vida. Entende? Então, não é raro. Ah, Roberto, mas assim, tive toda a atenção do mundo enquanto eu fui criança, enquanto eu era bebê. Por que eu ainda tenho isso? Porque ao longo da vida, a gente vai sendo negligenciado. A gente sofre abandono, a gente sofre términos de relacionamento, a gente sofre traição, a gente sofre um monte de coisa no meio desse caminho. E o que a gente aprende? Que isso dói muito, que ser abandonado dói, né? Só que a gente só aprende isso e começa a tentar evitar. A gente não entende qual foi o papel do outro, qual que é o papel de ser humano e não conseguir controlar todas as coisas, que às vezes as coisas acabam mesmo. Então a gente fica com essa distorção de que eu preciso agradar todo mundo para que eu não seja abandonado, entende? Percebe o quanto isso é infantil? O quanto isso é o mesmo comportamento que a Manuela, minha sobrinha, tem? Entende? Vocês já devem ter visto um videozinho que eu postei aqui dela. Eu acho que eu postei esse vídeo há um tempo atrás, que a Lavínia chegava perto, ela parava de chorar. A Lavínia saía de perto, ela chorava. Por quê? Porque ela queria a atenção da Lavínia, né? Ela queria presença, ela não queria ficar sozinha ali brincando. Ela quer estar junto. E a gente começa a ter esse mesmo comportamento do bebezinho, de querer chorar, de querer fazer movimentos pra chamar a atenção desse outro, pra suprir a minha carência. Entende o quanto isso é primitivo?
E é por isso que eu tô te trazendo pro pensamento hoje. Acorda, minha filha. A gente precisa acordar pra vida. Porque quando a gente é adulto, a gente é abandonado mesmo. As pessoas erram com a gente mesmo. A gente não pode achar que o outro vai satisfazer todas as minhas necessidades e todas as minhas emoções. O outro não vai fazer isso. E ele nem tem a obrigação de fazer. Quem tem a obrigação de me fazer feliz sou eu mesmo. E a gente começa a condicionar essa felicidade. E é por isso que a gente não é feliz. Por quê? Porque a gente condiciona. A gente coloca em cima do outro a responsabilidade de me fazer feliz. E não é por aí. A responsabilidade de me fazer feliz é minha mesmo. E é por isso que eu preciso trazer isso pra racionalidade. E é por isso que eu tô aqui hoje, uma sexta-feira à noite, 8h19, falando com você sobre carência afetiva. Pra você aprender a identificar isso na sua vida e acordar. Você precisa se fazer feliz. Chega desse trem de ficar colocando em cima do outro. Você já percebeu que o outro pode ir embora. Você já percebeu que a vida é finita, né? Que às vezes a gente tá ali dependendo emocionalmente de alguém e essa pessoa morre. Simplesmente. E aí eu tenho que dar conta da minha vida. Já contei aqui um caso pra vocês de uma paciente que perdeu a mãe durante o período de pandemia e se sentiu desolada. Por quê? Porque não era só uma sensação de perder alguém querido que ama. É uma sensação de dependência. Eu dependo dessa pessoa pra viver. E aí o tombo é muito mais alto, a dor é muito maior. Entende? É por isso que muitas vezes as pessoas se submetem àquilo que é insuportável justamente pelo medo de perder. Torne-se uma pessoa mais autossuficiente. Identifique isso. Comece a mudar esses pensamentos, né? Esse pensamento de que ser abandonado é o fim do mundo. Não é, não. O fim do mundo é eu permanecer do lado de alguém que me faz infeliz, que me trata mal, que não tem os mesmos objetivos de vida que eu e só pra não ficar sozinho, só por medo da solidão. Entende? Percebe o teu medo da solidão. Isso também é uma característica de alguém que tem a carência aumentada aí. Ok, amores? Tá dando pra me ouvir? Tá dando pra me entender? Vocês estão quietinhos? Vão me dando feedbacks aí, viu? Então essa necessidade de chamar a atenção tá sempre presente. Por quê? Porque eu tenho o mesmo comportamento da Manuela de 8 meses. Eu quero atenção. Eu quero que esse outro me perceba. Então eu vou estar sempre pedindo. Eu vou estar sempre reclamando. Eu vou estar sempre ali solicitando a presença do outro, mesmo que ele não possa me dar o que eu preciso. Porque o centro da minha felicidade é o outro. Entende como isso é difícil? Agora, Roberto, você já falou isso tudo, já identifiquei que eu tenho essa birosca toda aí. Como é que eu faço pra resolver este pepino? Porque agora eu já descobri. O primeiro passo é descobrir que tem. Ponto. Eu preciso identificar, eu preciso saber que isso não é um comportamento que é ok, que nem todo mundo se sente assim. E que é possível se sentir de outra maneira, tá? Não é que você vai... Eu não tô aqui pregando viver sozinho para sempre, porque eu não sou essa pessoa. Se vocês repararam, eu tô sempre com alguém na minha cola, né? É na família, minha família é uma família grande, eu gosto de estar no meio de um monte de gente. E tá tudo bem, não tem problema a gente querer e gostar disso. O problema é eu condicionar a minha felicidade, a minha capacidade de viver a alguém, a outra pessoa. Isso é pesado pro outro, entende? Então, muitas vezes a tua relação tá uma porcaria justamente porque você tá cobrando demais. Porque você tá exigindo demais, porque você tá cobrando horário demais. Porque você quer que o outro faça você feliz. E essa responsabilidade é 100% sua. Ninguém mais nesse mundo tem essa responsabilidade além de você. Ah, mas o outro pode me magoar. Sim. Outro dia, eu tava conversando com uma pessoa que tava me contando o sofrimento que ela tava de vigiar o marido. Porque ela achava que ela podia ser traída. Então ela ficava vigiando. Ela vigiava o celular, ela vigiava as mensagens, ela clonou o telefone pra ficar ali. Eu falei, cara, você vive desse jeito? Quantas horas por dia você gasta vigiando o que ele faz? Não, mas é porque pode acontecer de novo e ele pode... Eu falei, tá, mas você vai viver em função disso? Oi? Você quer estar com uma pessoa onde se você piscar alguma coisa acontece? Isso não tá sob o nosso controle. Entende? A gente gasta tempo, energia, se desgasta e o outro não tá nem aí. Não tem nada a ver com você isso, tem a ver com o outro. A gente não tem controle nenhum sobre essas coisas. E mais sério ainda, como eu me submeto a estar numa relação onde eu tenho que ficar vigiando alguém. Olha isso, olha. Pode parecer um absurdo eu te falar isso aqui agora, né? Pode estar parecendo muito absurdo pra você. Mas quantas vezes teu marido, tua esposa chegou 5 minutos depois em casa e você ficou com a antena ligada? Pode ser que esteja tal coisa acontecendo. Pode ser que... E aí deu BO, e aí deu confusão, e aí deu problema. Porque é isso que a gente faz. A gente aprende a controlar o outro pra não ser abandonado. E sabe como que é se relacionar com uma pessoa aí assim? Uma porcaria, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta viver vigiado, controlado o tempo todo. Entende? Então, aprendam isso. Identifiquem você. O problema não tá no outro, tá em você mesmo.
E no que você aceita dentro das suas relações. Nós ensinamos as pessoas como elas devem nos tratar. Isso é muito sério. A gente ensina. É verdade. Se você aceita tudo que o outro faz, pode prestar atenção. Tem algum comportamento seu que está alimentando o comportamento inadequado do outro. Entende? Então, e muitas vezes o seu comportamento que alimenta o comportamento inadequado do outro é justamente por conta da carência afetiva, por conta dessa necessidade extrema de receber do outro aquilo que deveria vir de você. Então, identifique essas coisas. Outra coisa, comece a mudar o teu pensamento. Não adianta tentar controlar o outro. Não adianta tentar viver pro outro e ser feliz. Você não vai conseguir viver pro outro e ser feliz. Você precisa ver os seus valores. O que é importante pra você? Eu vejo tanta mulher cuidando do marido, cuidando do filho, cuidando. E de você? Que hora que você cuida? Sabe? Que dia que você tira assim pra você dormir até mais tarde? Pra você descansar? Pra você fazer, sei lá, um botox na cara? Sabe? A gente prioriza tudo. Porque, gente, outra coisa que acontece muito, né? Mãe é mestre pra fazer isso. Você vê o filho na rua, o filho bonitinho, toda combinandinha, shortinho, combinando com a blusinha, combinando com lacinho, não sei o que. Você vai olhar a mãe do lado, a mãe tá toda desgranhetada. Por quê? Porque gastou todo o tempo, todo o dinheiro, toda a energia cuidando do outro e dela. Pode parecer muito romântico essa história de cuidar mais do outro do que de mim, tá? Mas isso não funciona na prática. Sabe por quê? Porque os filhos um dia crescem e eles vão embora, tá? Marido tá do seu lado hoje, amanhã pode não estar. É isso, a realidade da vida é essa. As coisas têm fim. E a gente precisa aprender a cuidar da gente pra não entrar nesse processo de querer que o outro me satisfaça. Eu preciso me satisfazer. Ei, Cleide, tudo bom? Então, eu preciso identificar essas coisas em mim e eu preciso mudar. Eu preciso ver o que é minha responsabilidade, onde eu tô deixando de me cuidar. É importante pra mim cuidar do meu cabelo? Por que eu não tô cuidando? É importante pra mim ter uma pele bonita? Por que eu não vou no dermatologista? Eu pago um plano de saúde pra isso. Sabe? A gente vai se largando, se deixando, se abandonando, cuidando de tudo que tá em volta e querendo ser feliz, querendo me sentir bem, querendo que a autoestima desça sobre mim e me ilumine. A autoestima não cai na tua cabeça. Você constrói. Então comece a ter atitude na sua vida. Identificou que tá carente? Tá faltando alguma coisa em você. Se você tá aceitando estar numa relação que não é uma relação saudável, perceba o que tá faltando em você. O que tá em você que você não aceitou ainda? O que tá em você que você ainda não começou a fazer? Né? Dentro do Instituto, né? Dentro do Instituto Psicologia para Todos, pra quem não sabe, eu junto com mais 6 amigas, nós abrimos uma ONG, e essa ONG se chama Instituto Psicologia para Todos, e a gente presta serviço atendendo mulheres em situação de violência doméstica. O que a gente mais vê são mulheres que ficam nessas relações abusivas e que às vezes até apanham, enfim, porque as que vêm pra gente são situações extremas mesmo. E a gente vê que muitas delas ficam ali, não porque elas não têm vergonha na cara, como a maioria das pessoas acham, mas porque elas vivem uma relação de dependência. E às vezes não é nem dependência financeira, tá? Porque tem mulher que trabalha, que tem o próprio dinheiro e tudo mais, e o cara controla tudo. Tudo, absolutamente tudo. A gente chega a atender casos absurdos do tipo do cara escolher onde a mulher vai trabalhar, sabe? E aí você fala, cara, como uma mulher dessa aceita um negócio desse? E às vezes a mulher é um mulherão, tá? E você pensa assim, como? Como que aceita? Como? E sabe por que aceita? Porque tem medo de ser sozinha, de ficar sozinha. E aí aceita. E vai entrando nesse looping de sempre aceitar aquilo que é desnecessário, sempre se colocar na relação abusiva, sempre se colocar na relação sem reciprocidade, se acostuma com aquilo e acha que aquilo ali que é relacionamento. Já escutei de um monte disso. E isso não existe relacionamento feliz. Porque não existe o quê? Você já viveu um pra você saber? O dia que você tiver um cara do teu lado que te trata bem, que te respeita e que trabalha junto nos seus sonhos, junto com seus sonhos, que alimenta seus sonhos, que vai pra frente com você, que não te controla, você vai ver que é um relacionamento saudável. Existe esse cara. Mas você sabe por que você não encontra? Porque você tá focada em se relacionar com o boy lixo. E aí, o que vai acontecer? Vai continuar com o boy lixo, tá entendendo? A vida tem a cara que a gente dá pra ela. Então, quanto mais eu me cuido, quanto mais eu olho para as minhas necessidades, nossa, vai ser egoísmo. Sabe qual que é o problema? A gente é educada para não se gostar. A gente é educada desde muito nova para não gostar da gente, para não cuidar da gente, para cuidar dos outros, para fazer as coisas pelos outros, mas não pela gente. Uma vez eu tava atendendo uma menina, uma adolescentezinha, que tinha um irmão. E ela me contando o quanto ela sofria com pressão da família por ela estar sentada mexendo no celular. Porque a família achava que era a responsabilidade dela cuidar do irmão, cuidar da casa, cuidar de tudo. Mas o irmão não era solicitado, o irmão era bonzinho, o irmão fazia a mesma coisa, mas era ok, sabe? Ninguém reclamava dele. Por quê? Por que isso acontece?
Porque nós, mulheres desde muito novas, as nossas mães, as nossas avós, se incomodam quando a gente fica parada, quando a gente não tá fazendo nada. A gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Eu lembro que na minha idade de 10, 11 anos, eu fazia balé, jazz, estudava, fazia inglês. Isso tudo, a minha semana, eu saía de casa às 6 horas da manhã e entrava em casa às 10 horas da noite. Enquanto eu tava em casa, eu tinha que ajudar a tomar conta das minhas irmãs mais novas. Fala a verdade pra mim, uma mulher que tem esse tipo de rotina, uma criança, uma menina que tem esse tipo de rotina, vai ser uma mulher que vai se cuidar tranquilamente quando é mais velha? Não, eu precisei encontrar isso em mim. Sabe? Eu achava que eu ia ser feliz depois que eu encontrasse alguém. Ah, coitada de mim. Descobri foi o que é ter problema na minha vida. Porque é isso que acontece. Entende? A gente é educada pra não se gostar. Aí vem o quê? Indústria da beleza, né? Pra você ser uma mulher bonita, pra você ser uma mulher forte, você tem que ser alta, loura, magra, branca, dos olhos azuis. Quem aqui é isso tudo? Eu tô bem longe disso. Você tá entendendo o peso dessas coisas? E pra onde isso te leva? Isso te leva a querer sempre mais do outro. Querer essa aprovação, esse olhar, principalmente masculino. A gente é treinada pra isso, né? Eu lembro, assim, de frases do tipo, se você usar tal roupa, homem nenhum vai querer casar com você. Se você fizer tal coisa, eu sempre fui muito falante, né? Falo alto, rio alto, sou esse aqui que vocês veem aqui na internet, sou eu. Mas por muitas vezes eu me sentia culpada por ser assim. E eu achava que ninguém ia gostar de mim mesmo, porque ninguém ia gostar mesmo. Eu namorei um garoto, antes do meu marido, que ele não gostava que eu usasse maquiagem. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu não usava. Vocês conseguem me imaginar sem maquiagem? Hoje eu não consigo, tá? Porque eu nasci semi-drag. Mas um pouquinho eu ia ser drag. Cara, o menino não gostava que eu usasse maquiagem. Ele era baixinho, ele não gostava que eu usasse salto. E sabe o que eu fazia? Eu não usava. Por quê? Porque tinha dependência afetiva, porque eu achava... Olha, gente... São coisas absurdas. É igual roupa antiga, quando a gente olha aquelas fotos assim, que a gente aquelas roupas lá de 1900 antigamente, que a gente fala, meu Deus, como eu tinha coragem. Né assim? Eu já me relacionei assim. Eu, Roberto, que falo aqui pra vocês todos os dias de se cuidar, de se gostar. Não é à toa, tem uma história por trás disso. Eu precisei aprender a fazer essa birosca pra me gostar hoje. Entende? Mas construir uma autoestima, construir uma independência afetiva, custa tempo. Investimento em autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, pra onde eu tô indo, o que eu quero. Entende? Eu preciso saber o que é importante pra mim. Se é importante pra mim ser loura, mesmo com esse cabelo espiguento que não deu tempo de secar hoje, serei. Porque isso é importante pra mim. Se é importante pra mim passar um dia inteiro sem falar com ninguém, descansando, relaxando, farei isso. Eu tinha um negócio que eu tinha que responder o WhatsApp. Hoje em dia, se você me manda um WhatsApp, fica sabendo, você não vai ser respondido na hora. O meu WhatsApp é uma confusão. As únicas pessoas que eu acho que eu respondo, assim, mais ou menos, são as minhas irmãs, a minha mãe e meu marido. Mais ou menos ainda. Por quê? Porque é muita demanda. Eu lembro que eu tinha uma fissura nesse negócio, que eu tinha que zerar as mensagens. Direct do Instagram, você só vai ser respondido se eu tiver com o telefone na mão. Porque senão eu não consigo. E isso incomoda as pessoas, tá? Quando você começa a priorizar aquilo que é importante pra você, isso vai incomodar os outros. Pô, mas você não responde no WhatsApp. Eu respondo mesmo, porque eu não dou conta, tem mil coisas pra fazer. Entende? E a gente precisa escolher as batalhas que a gente quer. Só que isso não é normal, principalmente pra uma mulher. As pessoas querem que a gente dê conta de tudo. E sabe o que acontece? A gente começa a se criticar. Por quê? Porque a gente não dá mesmo. Entende? Então o padrão tá aqui. E eu tô aqui, ó, tentando subir. Cara, vai dar ruim esse negócio. Eu vou começar a me sentir mal. Por quê? Porque eu vou considerar que o padrão é esse. O padrão é conseguir dar conta de tudo. Porque eu vejo mulher sofrendo porque não consegue dar conta de tudo, não tá no gibi. Por quê? Porque a gente é ensinada. Enquanto o irmão tá lá deitado jogando videogame, você tem que levantar e lavar a louça, você tem que levantar e dar conta das suas coisas, você tem que ter responsabilidade, você tem que fazer, você tem que acontecer. E é assim. A gente tá sendo apontada desde muito nova. E aí, o que a gente desenvolve? Carência. A gente acha que a gente nunca é suficiente. Que nada do que eu faça vai ser suficiente. As pessoas sempre vão querer mais de mim. E a gente entra nesse ciclo de querer satisfazer os outros, de querer satisfazer os outros, de querer satisfazer os outros. E hoje eu quero que você saia daqui sabendo que você não é obrigada a nada. Entende? A nada. Você não é obrigada. Você não é obrigada a responder o WhatsApp a hora que as pessoas querem. Você não é obrigada a fazer tudo que as pessoas querem na hora delas. Você não é obrigada a... Não é obrigada a nada. Ok? Vocês estão me entendendo? Estão me ouvindo? Vocês estão aí ainda? Dá um oi aqui pra mim. Então comece a ter atitude de amor próprio. Não adianta ficar esperando o amor cair em cima da tua cabeça. Atitude. Começa a se priorizar. As pessoas não vão perceber as suas necessidades. Quem tem que perceber as suas necessidades é você. Então corre atrás de melhorar. Corre atrás de melhorar. Procure ajuda. Tem um monte de psicólogo aí espalhado pelo mundo pra te atender.
Sabe? Vai entender o que acontece com você, porque essa necessidade extrema de carinho, de atenção, aconteceu isso lá na tua juventude, lá na tua infância, seus pais não souberam te dar o carinho e a atenção que você precisava, você foi abandonado nos seus primeiros relacionamentos, você sofreu bullying na escola, o que aconteceu? Mas descobrir o que aconteceu é um dos pontos. É muito mais importante saber pra onde você quer caminhar agora. E é isso que eu quero que você acorde pra vida hoje. Pra onde você quer caminhar, tá? Pra onde? E se você quer caminhar para esse lado da autossuficiência, e autossuficiência não significa não querer ter ninguém por perto. Autossuficiência significa não projetar no outro as nossas frustrações, as nossas mágoas e as nossas responsabilidades. Isso é ser autossuficiente. Então, se você tá querendo descobrir como que é ser isso, se você também já identificou esse monte de coisa que eu falei aqui com você, vai se inscrever na aula VIP, tá? O link tá lá na minha bio. Clica lá, depois eu vou deixar nos stories também. E já se inscreve, porque é segunda-feira, tá chegando. Tô super ansiosa. Vai ser uma aula muito legal que eu tô preparando pra gente conversar sobre isso. Acorda pra vida, mulher. Acorda. As pessoas não vão perceber a tua necessidade. Quem tem que perceber a tua necessidade é você. A única responsável por te fazer feliz é você mesma. Porque aí depois, quando você já estiver feliz sozinha, aí você encontra um cara massa. Pra estar junto com você e pra fazer você transbordar. Pra você ser ainda mais feliz. Mas pra você não se colocar como capacho desse cara, entende? Eu tô com você porque eu quero estar. Mas se eu não quisesse estar, eu viro as costas e vou embora. E eu tô plena na minha vida. Porque eu me garanto, entende? Eu quero que você chegue nesse ponto do eu me garanto. Eu dou conta de viver sozinho. Eu vivo com você porque eu quero estar. Porque eu amo, porque eu quero, porque eu abro mão de estar sozinha pra estar com você. Mas se eu precisar ficar sozinha, eu fico. Entende? Então é isso que eu quero desenvolver com você. Então segunda-feira, aula VIP. Vai lá agora.